Deus Pai Todo-Poderoso, entrego a vida do Beto para o Senhor nessa noite, Senhor. Usa, Senhor, a vida dele, usa a boca dele, o coração dele, Senhor. Que tudo que o Senhor tocou no coração e na mente dele, Senhor, o Senhor fale com a sua igreja nessa noite. Abençoe ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Abençoa, Senhor, ele e toda a família, nos livra de todo ataque do maligno, Senhor, e usa esse seu filho, seu servo, seu vaso, Senhor. Toda a honra e toda a glória a Ti. Amém, Senhor. Obrigado. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Por favor, abra sua Bíblia em Marcos 4:35. Bom, irmãos, é o seguinte, fala assim essa passagem, tá? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, não te importa que a gente afunde, morra? Né? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse para o mar assim: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou. E fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam um aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, como foi o 2024 de vocês? Foi tudo bem, teve umas lutas, teve uns problemas, umas confusões, acertaram algumas coisas, erraram outras, né? Coisas que acontecem, né? A gente fica às vezes refém dos acontecimentos, né? E não tem muito o que fazer. Eu gosto muito de uma tirinha de jornal, de revista, da Mafalda. Eu acho fantástica a Mafalda, fantástica mesmo, as coisas que ela fala, né? E há um mês atrás, eu estava vendo na internet, ela falou assim: 2025 é o ano novo, mas quem tem que mudar é você. Ela falou. O que a gente faz normalmente, né? A gente fecha um ciclo quando termina o ano na vida da gente. A gente termina um ciclo, mesmo que a gente não tenha resolvido nada. Mas a gente fecha um ciclo. A gente coloca a esperança nossa no ano que vem. O que vai acontecer no ano que vem? Vai ser diferente ano que vem. Agora, aquele problema que eu tenho vai ser resolvido. Aquela coisa que não estava acontecendo vai acontecer. Tudo que era bom vai repetir. E o que era mal? Não vai repetir. E aquilo que tinha que acontecer de bom e não aconteceu? Não, mas agora o ano é novo. Ano novo, esperança, tudo diferente. E nós vamos, né, levando a vida dessa forma. A gente chega, está com aquele big daquele problema para resolver. Vai chegando o final do ano, está acabando as coisas. A gente dá um descanso de tudo aquilo. A gente fala assim... ano que vem muda e partimos para o ano que vem. E a gente faz o quê? A gente coloca todas as fichas nossas no ano novo. A gente aposta no ano novo.
que ele vai acontecer. Então a gente crê que o ano novo é esperança nossa, ó, um novo ar, uma nova situação, e é mesmo, a gente sente isso. A gente está cansado, renova. A gente está desgastado com uma situação, a gente se anima. É uma coisa assim, até que a gente não consegue entender direito. É uma questão assim que funciona na cabeça do homem. Por exemplo, finalização de alguma coisa que estava acontecendo. Nós temos uma necessidade de começo, meio e fim, certo? Mesmo sabendo que o ano, por exemplo, essa questão da divisão do ano aí, foi alguém que dividiu. Foi uma coisa inventada pelo homem. O homem olhou as estrelas. Então quer dizer que a Terra dá a volta em um ano, dá a volta em volta do Sol. Então vamos dividir e chamar de ano. A Terra dá a volta no próprio eixo. Vamos chamar de dia, 24 horas. E vamos dividindo as coisas. E só que isso daí, irmãos, não muda nada. Certo? Mas nós temos uma necessidade, e é uma necessidade de finalizar as coisas, mesmo que ela não aconteça. Mesmo que tiver assim, tudo indo mal, tudo indo ruim na vida, tudo péssimo, vai chegar o final do ano, agora é diferente. Começa o ano que vem. A gente faz isso daí, é normal fazer isso. Essa necessidade de finalizar um ciclo na cabeça da gente é uma coisa interessante, né? É uma coisa que nós somos assim praticamente dependentes disso para a gente começar e renovar. Eu não vou entrar muito nessa discussão da finalização do ciclo, como é que funciona na mente, mas se você quiser falar sobre isso, você pode me procurar, que eu dou o telefone do Jeidson. Certo? Daí ele explica para você como funciona na cabeça isso, porque eu não vou saber explicar. Só que é o seguinte, o que eu tenho para falar para você? Que na verdade isso tudo é ilusão. O que eu quero falar para vocês é, se o casamento de vocês não está bem, vocês têm que mudar. Não é o ano que vai mudar o casamento. São vocês que têm que mudar, sou eu que tenho que mudar. Se o seu relacionamento com o filho não está bom, não é 2025 que vai chegar com nome diferente, que na verdade é a mesma coisa, é um tempo corrido, que vai mudar a situação nossa. Não vai. Não vai mudar. Está aquele desastre o casamento, se não mudar, vai continuar um desastre no casamento. E vai acabar o casamento. Entende? Na mesma coisa no trabalho, mesma coisa no seu lazer, mesma coisa com os seus amigos. Em tudo que você fizer, em tudo que a gente tiver colocado, depende de nós. Foi o que a Cris falou, depende da gente não desistir, a gente perseverar e fazer as mudanças que são necessárias. A gente toma cada paulada na cabeça, né? Vou falar a verdade, né? Porque a gente não imagina as coisas que nós vamos passar. De repente acontece, você fala, meu pai, o que é isso? Me ajuda. Né? Mas a gente precisa alterar, a gente tem que parar de colocar as fichas no ano de 2025 e apostar aqui, em mim, em você. A aposta tem que ser em você, não tem que ser no ano. Não, agora nada. Não vai acontecer. Não, mas vai mudar nada. Você mudou? Não, então acabou. Entendeu? E não tem como você falar e eu falar, por exemplo, que o problema do meu relacionamento é o outro. As coisas não acontecem tão simplesmente assim, É uma coisa que vem lá de trás, gente. Vem lá de trás. Os papéis começam a ser invertidos. A esposa não honra o marido não honra a esposa, a coisa vai indo. Chega lá na frente, acontece alguma coisa, a culpa é só de um. Não é só de um. Eu estou falando isso que é para você apostar as fichas, não no seu cônjuge, não na sua esposa ou no seu marido, mas é em você. Fazer uma análise do que você fez, do que você passou, do que você provocou, independentemente do que você ache. Foca em você e resolve o seu problema. Que uma vez que você vai resolver o seu problema, o outro vai ver. E vai procurar ajuda também. Então é uma coisa que a gente tem assim, por exemplo,
Agir. Olha, mas esse ano eu vou ser promovido. Vou ter uma promoção no emprego esse ano. Tá. Você estudou? Você se preparou para ter promoção? Você entende alguma coisa do cargo que você quer? Geralmente, quem fica parado e não consegue uma promoção, se você conversar com ele 5 minutos, você vai escutar dele que o chefe dele não sabe o que faz, que a direção da empresa não sabe o que faz, que ninguém sabe o que faz, que é só você que sabe o que faz. Você não tem ideia do que é receber pressão de cima, de baixo, de todo lado. Você não entende o que está acontecendo. Você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que a pessoa está passando. Você está preparada? Ah, não estou. E você vai ter promoção por quê? Para você subir e ser mandado embora? Aí você fica reclamando. Olha, eu não tenho oportunidade. Força, força. A hora que você tem uma oportunidade, você não está preparado. O que vai acontecer com você? Vai ser mandado embora. É uma coisa natural isso, não é uma coisa assim. Estudou? Não vai ser promovido. Precisa resolver o problema? Precisa. Aposta naquilo que você precisa fazer. Por isso que eu acho importante a gente fazer uma listinha de coisas. Não, esse ano eu quero alcançar esses objetivos. Tá, beleza. Uma das coisas que eu preciso fazer você vai anotando lá, né? Aí você põe lá, o que é o mais importante? O número 1 é esse, o 2 é esse, o 3 é esse. Daí você resolve o 1, mescla com um pequeno, resolve o 10, depois volta para o 2. Né? Vai trabalhando, mas o que é o número 1? Aprender inglês. Beleza, só tem um jeito, matricula na escola. Só, acabou, não tem outro. Ficar falando que você tem que aprender inglês, ficar falando que esse ano é diferente, ficar falando que o Senhor Jesus vai te dar uma unção de línguas e você vai sair falando inglês, desculpa. Ele pode até fazer, depois você me conta se ele fez com você. Mas você vai ter que procurar uma escola. Não tem jeito. Não tem como. Você quer ter uma promoção? Não tem como. Você quer melhorar o relacionamento com o seu marido e com a sua esposa? Não tem como, não tem outro jeito. Não é só, você pode ajoelhar no chão, mesma coisa assim, por exemplo. A gente vai fazendo conosco o que não deve. Vai se agredindo. E aí a gente tem depois lá no futuro, quando você está mais velho, quando é mais novo é raro, mas está acontecendo muito hoje, ansiedade, depressão, você tem isso. Isso daí, ele acaba resultando num desequilíbrio químico na sua mente. Vai faltar substâncias. Aí vira uma coisa psíquica, física. As duas coisas. Aí você chega e fala assim, não, eu preciso pedir ajuda. Eu vou no médico. O médico dá o remédio para mim. Beleza? Beleza. Eu tomo o remédio, aquilo começa a fazer um conserto na minha cabeça, eu me estruturo novamente, equilibrou a química, eu chego no médico e falo, estou ótimo. O médico tira o remédio. Você resolveu o problema? Vai cair. Tem jeito. O que vai acontecer? Você vai ficar dependente do problema. Você tem que atacar duas coisas. Você tem que atacar a parte física, você tem que atacar a parte espiritual, 3 coisas. Você tem que atacar tudo que você puder. Tudo que você for fazer, você tem que ir no médico, não tem jeito. Tem que se cuidar. Então, todas essas coisas eu estou passando para vocês, para que a gente entenda que depende, que nem a Cris falou agora, que nem ela estava orando ali, falou, confirmando o que eu estava falando. Depende de nós. Está ruim a situação? Trabalha. Eu fico muito feliz quando vejo uma pessoa estudando, se preparando. Lá na frente, ela vai colher o fruto disso. Ela se esforçou? Ela deixou de ter lazer? Deixou de descansar? Deixou. Mas lá na frente, você que não fez nada, vai olhar para a pessoa bem, falar, olha só, puxa vida, né? Que azar que eu dei, né? Que sorte que essa pessoa deu. Só que você não viu as horas que ela passou com a cara enfiada no caderno. Você não viu ela estudando até 2 horas da manhã para fazer uma prova. Você não viu ela se esforçando, você não viu. Não é sorte, gente. No meu meio de trabalho ali, eram raríssimas as pessoas que se destacavam intelectualmente. É assim, que era ponto fora da curva, inteligentíssima. Aquelas que
ia para a sala de aula, tinha um amigo meu na faculdade, que ele ia para a sala de aula, ele sentava, aí quando ele ia fazer, a gente tinha bastante lista de exercício, era matemática pura, engenharia, né? E todo mundo, eu fazia exercício, ele rascunha 100, 200, 300 questões para ir bem na prova, e o cara pegava, sentava e olhava assim, fazia assim, só virava, tirava 10. Mas era 1 em 100. O resto era tudo igual. Nós somos iguais. Não é para você olhar para uma pessoa e falar assim, nossa, como ele é inteligente. Vê o que ele se esforçou, é suor, dedicação. Sabe? É você se empenhar na sua vida. É você entender que não vai cair as coisas do céu. Tá ruim, faz ficar bom. Não estou falando para você fazer essas coisas sozinho. Logicamente que em tudo nós somos dependentes de Deus. Né? Como nessa passagem que nós lemos agora, né, onde o barco estava? O barco estava atravessando o mar ali. E aí ele precisava chegar no outro lado. Jesus estava no barco. Gente, barco não foi feito para ficar ancorado, parado, ancorado no cais, no estaleiro, sei lá onde for. Não foi. O barco foi feito para navegar. Você atinge os objetivos que você quer com o barco se você montar nele e remar, e ligar o motor, e seja lá o que for, para chegar onde você quer chegar. Na sua vida é a mesma coisa. Você não foi feito para ficar ancorado. Ou você acha que... tem muita gente que faz assim, eu não quero problema, eu quero ficar encostado, eu quero amarrar meu barco no cantinho e ficar. O mundo vai te engolir, gente. Vai te engolir. As coisas vão começar a acontecer, você vai falar assim, o que está acontecendo? Agora, eu sei muito bem, e você também sabe, que o barco na água é problema também. Tempestade, ventania, etc e tal, ondas, o barco querendo virar, são as lutas. O que são isso? O que são essas coisas? Seu crescimento, seu desenvolvimento. A hora que você fala assim, não, eu vou conseguir, vem luta. Mas vem luta por quê? Não, porque Satanás está furioso. Irmão, eu vou contar uma novidade para você. Satanás não está furioso, Satanás é furioso. Certo? É porque você precisa se mexer. Quando você começa a se mexer, você começa a enfrentar seus próprios, vamos dizer assim, demônios. Você começa a ter que enfrentar as dificuldades, os problemas, aquilo que você não conseguia, se esforçar, lutar. Isso é difícil, cansa, transpira, soa. Vai ter problema, vai ter problema em qualquer lugar. Eu passei mais problemas aqui dentro da comunidade Shaddai do que no meu trabalho. É simples. Por quê? Porque eu preciso crescer. E eu preciso sofrer algumas coisas para eu crescer, porque ia ser fácil se eu olhasse assim, ó, que é o jeito melhor, né, de aprendizado, né? Ó, o cara vai tropeçar, quer ver? Tem um buraco ali, né? O cara está andando, tropeçou. Opa, eu não posso ir por ali, porque eu vou tropeçar. Beleza, aprendi. Mas não é assim que funciona. Às vezes você tem que ir, enfiar o pé no buraco para você aprender. Porque a gente, sabe, a gente precisa se colocar e entender o que precisa. Navegar, precisa andar, certo? Senão nós vamos ficar que nem Israel, dando volta, em volta do monte, e dando volta, e dando volta, e dando volta, e acabou como? Morreram. Acabou. Ou seja, está ancorado lá, no cantinho, parado, você não faz nada para melhorar, você não procura resolver os seus problemas, você não acontece acontecer nada. Morreu. Morreu. É isso que você quer? Morrer? Né? Nós temos que lembrar várias coisas. Uma delas, que nós todos aqui somos exemplo para as pessoas. Nós somos exemplo para as pessoas. A crítica em cima de quem crê em Cristo, em Deus, é muito pesada. Certo? E vou te falar uma coisa, nós por sermos uma comunidade pequena, a gente conhece um outro aqui, independente das desculpas e das justificativas. A gente sabe como cada um é, e sabe as desculpas de cada um. Tem gente que faz assim, ó, eu não estou querendo ir no culto. Ela faz assim, ó, chuta aqui, ó. Olha, eu bati o pé na mesa, não posso ir no culto. Não está mentindo.
Não está mentindo. Tem umas desculpas, gente, que a gente dá às vezes, que a gente pensa, é melhor falar assim, ó, olha, eu realmente não vim porque eu estou com preguiça. E sai de correndo de perto do Amir. Espera umas 3 semanas ele esquecer do você, aí você aparece de novo. Né, Amir? Você não atende o telefone, some, aí depois você volta. Não, estou brincando, mas é melhor você ser sincero. As pessoas estão te olhando. Você tem um peso de responsabilidade. Você é sacerdote real, você tem um sacerdócio real. Você é abençoado pelo dono de tudo. E a gente não quer ser assim, né? Por exemplo, esses dias eu estava vendo um pastor estava dando uma explicação lá no conselho de pastores. Ele falou assim, que ele viu um discípulo da igreja dele, uma mulher, exortando ou dando uma bronca numa outra pessoa, mas sendo super agressivo. A pessoa falou, você não sei o que, não deve fazer isso, tal. Aí ele ficou horrorizado, esse pastor. Ele chamou a moça, falou assim, fulana, por que você falou assim com ela? Aí porque é o jeito que você fala. Entendeu? Então nós somos referência, nós temos que abrir os olhos. Cuidado com o que você faz. Creia que você consegue, você pode. Mas vai exigir que você saia, solta o cabo da nau. Solta o cabo da nau. Né? E quando a gente olhou lá, o barco estava navegando, tal, né? A gente percebe que na nossa vida, por exemplo, que nem a Carmen até pregou semana passada, ela falou assim aqui, que a gente acorda de manhã, a gente coloca Cristo na nossa vida, daí depois a gente pega e até reza a armadura de Deus, e sai para a rua e fica a mesma coisa de sempre, não muda nada. Né? Nada. É a mesma coisa que estava acontecendo nesse barco aqui. Quando veio a luta, a tempestade, toda aquela confusão, Jesus estava no barco. Então eu quero falar para vocês uma coisa. Não é só você falar, Jesus, vem para o meu barco. Com Jesus no barco, você não vai ter problemas. Foi com Jesus no barco aquilo lá. Nós temos que convidar o Senhor para entrar nas nossas vidas, entrar no nosso barquinho, para que a gente consiga passar por essas lutas que a gente tem com Ele, não é verdade? Só que a gente não pode fazer o que eles fizeram. Jesus, fica no cantinho aí, ó, dorme aí no cantinho, fica quietinho. É isso que a gente faz. A gente convida Deus para entrar nas nossas vidas. Aí, no barquinho nosso, a gente pega um banquinho, a gente põe Jesus sentado no banquinho e fala assim para ele, ó, obrigado, meu Pai, agora quietinho que eu vou navegar. Eu vou navegar, eu vou remar, eu vou ficar no leme, vou virar para lá, vou virar para cá. E Jesus lá dormindo. Por quê? Porque você colocou ele na sua vida, mas não colocou na direção da sua vida. Qual foi a diferença naquele barco? Jesus não estava na direção, Jesus estava dormindo. Qual foi a diferença? A turminha ali chegou uma hora e falou assim, ó, porque você imagina só, devia ter gente com remo na mão, com vela içada, gente no leme tentando resolver o problema, a água batendo, o barco enchendo d'água, eles não conseguiram resolver. Quando eles resolveram o problema, quando eles chegaram na conclusão que eles não eram competentes, acabou a competência. Eles falaram assim, Pai, o que eu faço? Acorda, você vai deixar a gente afundar? Assume o leme do barco. Foi aí que Cristo entrou. Então eu falo para você, quando você convidar o Senhor para entrar na sua vida, dá o leme para Ele. Vai você para o banquinho. É fácil? E não é, hein? É muito difícil. É muito complicado. A gente aprendeu tanta coisa no passado, a gente aprendeu tanta coisa de tanta gente, que a gente vai no piloto automático e não pensa. E se vier uma ideia diferente para nós, a gente fala assim, ó, não é assim que eu vejo. E segue o barco. O Senhor está querendo transformar a sua vida, você está pedindo para o Senhor transformar a sua vida,
se transforma. Se transforma, deixa transformar. Certo? Está lá o senhor no barco, sentado no banquinho. A hora que todo mundo percebeu que não tinha capacidade nenhuma para resolver o problema, aí sim, Pai, me ajuda. Eu quero exortar você esse ano para que você chame Cristo para a sua vida, para que Ele esteja contigo, para que você trace e determine as coisas que você tem que fazer, as coisas que você tem que mudar, para que você convide Ele, para que Ele dirija a sua vida, para que Ele esteja com você no barco, não como passivo, mas como ativo. Ele seja quem esteja no leme, que vai levar para vocês e eu, para lugares, às vezes, que a gente não quer. Mas eu aprendi assim, mas o meu pai me ensinou assim. E daí? Quem é o seu pai, seja o que for, físico e espiritual, perto do Senhor? Quem é? Nada. Assim como eu sou, e você também, pó. Ai do homem que confia no homem. Ai do homem que confia no homem. A nossa direção tem que vir de Cristo. Não é das nossas convicções. Mas é uma mudança de vida, uma jornada muito difícil de você conseguir. Mas você tem que começar. Pai, resolve isso. Pai, resolve aquilo para mim. Ah, mas você tem um Deus que é seu escravo que resolve tudo? Não, gente. O Senhor está aí para conduzir você. É onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todo lugar. Ele tem todo o poder e conhece tudo e conhece você mais do que você se conhece. Ele lê o seu coração. Você pode se enganar. Você pode arrumar as desculpas para você. Você pode tentar enganar os outros para você não parecer mal nessa história. Mas Ele sabe quem é você. Você pode se vitimizar, porque quem está parado se vitimiza. Certo? Parou, começa. Olha, eu sou assim porque eu passei por isso, porque eu passei por aquilo, porque aquele lá fez isso para mim, porque toda vez que a pessoa me ofende. Você pode a pessoa e transfere os problemas dela para os outros ainda por cima. Não é culpado de nada quem está parado. É uma característica humana. Fazer o quê? A gente tem que entender isso, trazer para nós esse entendimento e buscar o Senhor e colocar Ele na direção. 14:22 fala assim, ó. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Ou seja, Jesus falou assim, ó, você pega o barco, você vai para o outro lado, e eu não sei, aqui não está falando nada. Será que alguém perguntou? E o senhor vai fazer o quê depois? Como é que o senhor vai? Né? Mas tudo bem. Aí, o que aconteceu? E depois Jesus despediu as multidões, ó, pessoal pode ir embora, está abençoado, tal. Ele subiu ao monte para orar sozinho. Caiu a tarde, estava ele lá só. E o barco já estava longe, né? Há muitos estádios da terra. Você sabe o que é o estádio? O estádio é, por exemplo, o estádio do Esporte Clube Noroeste, estádio do Pacaembu, estádio de vôlei, de futebol, de lutas, de artes. Ele tinha um tamanho médio, uns 300 metros. Então ele estava a muitos 300 metros. Tá? Então eu podia falar para você assim, ó, me encontra ali a 1000 metros, ali embaixo. Eu podia falar para você assim, ó, me encontra ali a 3 estádios mais ou menos de distância. É? A Bíblia tem uns negócios, tiro de arco. Ah, eu encontrei um tiro de arco. O que é um tiro de arco? 150 metros? Por aí. Uma braça, vai por aí afora, tem tantos milhões de coisas, né? Bom, então eles estavam lá, muitos estádios da terra, a muitos 300 metros da terra, né? Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, ou seja, perto da manhã,
cada vigília 3 horas, começou às 6, então lá entre 4 e 6 da manhã, né? Então, a vigília é 3 horas. Na quarta vigília, já estava lá 12 horas para frente da noite já, estava amanhecendo, tá? Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. E aí os discípulos conheciam tanto a Jesus, mas tanto a Jesus, que eles falaram assim, ó. Falaram assim, ficaram aterrados e falaram assim, é um fantasma! Imagina, gente, que coisa absurda. Você vê Jesus, andando com Jesus, para é um fantasma, mas tudo bem. Bom, está acreditando em fantasma, né? E eles ficaram com muito medo e gritaram. Mas Jesus falou assim, ó, não, peraí, sou eu, fica tranquilo. Aí Pedro falou para ele, é você mesmo, senhor? É o senhor mesmo? Então faz eu ir até aí andando. Aí Jesus falou para ele, então vem, né? E aí Pedro começou a andar nas águas. De repente, estou lendo aqui, viu, irmãos? Eu estou traduzindo nova versão do Betão aqui, tá? Aí, que ele chegou uma hora aqui que ele falou assim, né? O que aconteceu com o Pedro? Ele começou a olhar o vento, Jesus estava lá, ele estava lá, o olho em Jesus, pá! Ó. Aí andando nas águas, aí chegou uma hora, o vento começou a bater, a água começou a bater, e o Pedro tirou os olhos de quem? Do autor da vida. E olhou o quê? As circunstâncias. O que ele estava passando. Toda vez que você tira os olhos de Cristo e olha as circunstâncias, você pode afundar. Mas o importante aqui é que, o que ele fala assim, né? Pedro começou a submergir, começou a afundar. Ele falou para assim, salva-me, Senhor! E Jesus já passou o sabão, e aí pegou ele, né? Falou assim para ele, né? Ó, falou assim, Jesus estendeu a mão e falou para ele, homem de pequena fé, por que duvidaste? Aí o que Jesus fez? Subiu com ele para o barco e cessou o vento. Ou seja, Jesus pegou ele, vem comigo, Pedrinho. Voltou andando pelas águas, até o barquinho, colocou Pedro dentro do barco e subiu. Jesus resgatou, não deixou Pedro submergir, levantou ele com ele e levou Pedro até o barco. Tá? E os que estavam no barco o adoraram dizendo, verdadeiramente ele é filho de Deus. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, nessa caminhada que eu falei para vocês colocar Jesus na direção, vai haver horas, tá, em que você vai perder a visão de fé e confiança na palavra. É normal. As situações vêm, falta dinheiro, dá briga, uma série de coisas assim terríveis que acontecem, sabe? Você fica doente. Você vai olhar, você vai tirar os olhos da sua visão de fé e confiança. Vai ter horas que você vai começar a afundar. Mas eu quero te falar que Cristo vai te resgatar, vai te puxar, vai te levantar e vai fazer você andar sobre as águas com Ele. É você crer em Cristo. Visão de fé e confiança. Olhar e saber o que Cristo tem para você. As promessas do Senhor, elas não são roubadas. As promessas do Senhor na sua vida só são perdidas por você. Só eu. Satanás não pode roubar uma promessa minha. Pode fazer o que ele quiser. Ele não rouba. Ele não tem autoridade sobre a palavra de Deus. Mas eu, olhando as circunstâncias, olhando esse mundo que quer acabar com a gente, olhando a situação que está acontecendo aí fora, ou os problemas que eu estou tendo dentro da minha própria casa, eu posso afundar. Eu posso afundar. E aí eu dou de mão beijada a minha vida para Satanás. E aí ele pode fazer a festa, porque eu deixei ele fazer isso. Então, titubeou, farciou, Senhor, por favor, me ajuda, me resgata. Eu não sei fazer nada. E não sabe mesmo. Eu não sei fazer nada e não sei mesmo. É o Senhor que sabe. É Ele que tem o melhor para a minha vida. Nós ficamos ali tentando fazer um cabo de força com Deus.
Sabe? A gente passa para Ele, pega de volta, passa para Ele, pega de volta. Senhor, me ajuda, mas daqui que eu resolvo. Me ajuda daqui que eu resolvo. E vai aquela briga e não resolve. Mateus 25:1 fala assim, ó. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Ele está falando assim, então o reino dos céus será semelhante. Então ele está falando uma coisa que vai acontecer no futuro. Certo? Quando que ele voltar, você vai entender que está escrito aqui. Será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, naquela época não tinha eletricidade. Ademir, você ia ter que estar trabalhando com outra coisa, eletricidade você não ia trabalhar. Certo? Não tinha eletricidade, é recente a eletricidade. Faz quanto é? 150 anos? Por aí, pouca coisa. Não tinha. Era uma lamparina que tinha um óleo embaixo, uma camisinha em cima, punha fogo, o óleo queimava através dessa camisa e ele acendia, era uma lâmpada a óleo. Então o que aconteceu, né? 5 dessas moças eram imprudentes, sem juízo. 5 delas, né? E 5 delas eram ajuizadas. Eram prudentes. Certo? As imprudentes, o que elas fizeram? Pegaram a lâmpada delas, né? E levaram com elas. As 5, né? No entanto, as que eram prudentes, ajuizada, pensava, o que elas fizeram? Levaram, além da lâmpada com azeite, que nem as outras fizeram, um pouco de azeite a mais numa botija. Ué, se acabar o azeite, eu tenho mais. Beleza? E aí, de repente, todas elas esperando o noivo chegar. Naquela época era assim, né, gente? Aqui, você viu? É normal você falar isso, né? Um homem casou com 10 mulheres, né? Imagina ser casado com 10 mulheres hoje. Imagina. Imagina. Né? Antigamente, você, né? Era diferente, né? Mas agora, não. Eu não dou conta da Carmen. Imagina, não é, Carmen? Pelo amor de Deus. Né? Daí, elas começaram a dormir. Elas ficaram esperando, caíram no sono. Pá, dormiram, né? Aí, o que aconteceu? À meia-noite, escutaram um grito assim, ó. O noivo está vindo! Olha, vamos sair para encontrar o noivo! Então, se levantaram todas elas e pegaram as lamparinas acesas. Todas elas, né? E aí, aquelas que eram imprudentes, já estavam com a lamparina quase apagando. Todas estavam com a lamparina quase apagando. Né? Só que as imprudentes não tinham óleo para colocar mais nas lamparinas. E elas viraram para as outras e falaram assim, ó, dá um pouco de óleo para nós. O que elas falaram? Ó, se eu der o óleo para você, vai ficar você e vai ficar eu sem óleo. Não dá. Eu peguei óleo para mim, mas se eu pegar para você, não é questão de maldade ou bondade nesse caso. É a impossibilidade. Não tem como resolver. Eu dou metade para você, daqui a pouco pagou as duas. Pagou. Né? Daí o que elas falaram assim? Faz o seguinte, ó, levanta, vai comprar. Sai correndo agora e compra. E foi o que elas fizeram. Elas pegaram e saíram correndo para comprar. Chegou o noivo. Né? E elas entraram com o noivo, as 5 que estavam lá, tinha 5 fora, e as 5 que estavam lá, que eram as prudentes, entraram para as bodas com o noivo, certo? E fechou-se a porta, pá. Mais tarde, chegou aquelas imprudentes, aí elas vieram com a lâmpada cheia de azeite no barde, entendeu? Beleza? É balde, viu? Estou brincando. Aí, chegou e falou assim, bateram na porta, falou, Senhor, Senhor, abre a porta. Aí que Cristo falou para elas, em verdade eu te digo que eu não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Ou seja, em qualquer lugar que você for, seja quem falar para você, seja quem for, da importância que seja, que falar que já sabe quando Jesus vem, fecha os ouvidos e sai de perto. Por que eu passei a passagem para vocês? Porque nós precisamos ter zelo pela nossa vida, pela obra de Deus, pelas coisas nossas, por nós. Não dá para a gente ancorar nosso barco no cantinho
esperar de boca aberta, cheia de dentes, a morte chegar. Não dá. Né, Raul? Essa é frase sua, né? Do outro Raul, né? Não dá. A boca aberta, cheia de dentes, para a morte chegar. Não é verdade? Não dá. Você vai afundar. Nós temos que ter zelo. O que é o zelo aqui? É você buscar o Senhor. É você colocar o Senhor na direção da sua vida. É colocar Deus na direção, não sentado num banquinho. Senhor, senta no banquinho que é, ó, beleza, obrigado, mas você não sabe resolver os problemas meus. Não é verdade? E a gente tem que entender, eu estou querendo que você entenda a urgência disso. Por que a urgência disso? Tem um vizinho meu que mora numa casa bem grande, bonita a casa dele. Ele é um pastor norte-americano, ele veio com a esposa dele dos Estados Unidos, mudou para cá para fazer um serviço na Batista, lá em Bauru. Foi contratado para trabalhar na Igreja Batista, fez o trabalho que tinha que fazer, inclusive eu e o Rogério, a gente estava numa palestra que ele traduziu, né? E depois que ele terminou o trabalho na Batista, ele começou a congregar na Wiener, de Piratininga. Certo? O cara, vocês não fazem ideia, tem 59 anos, mas o cara, ele é um empresário, bem sucedido, tem 3 filhos e tal. E só aquele cara que, tipo o estilo norte-americano, que a mão de obra é cara lá, então você não tem esse negócio de ficar contratando pessoa para trabalhar para você. Você faz. Ele fazia tudo na casa. Ele era magrinho, se cuidava, ele pintava, eu passava lá na frente e estava pintando o portão. Ele quebrou a calçada, ele cortou as árvores, ele quebrou a calçada, ele refez a calçada, plantou as árvores. Mas ele não falou assim, chamou o jardineiro para cortar a árvore, o pedreiro para fazer a calçada. Ele cortou a árvore, ele bateu massa e ele fez a calçada. Ele pintou os muros, os portões, o cara pintava, fazia tudo. Ele até ajudava uma vizinha nossa, falou lá para ela assim, ó, escuta, se você precisar de alguma coisa, de serviço de alvenaria, seja o que for, eu posso fazer para você. De graça. Ele era mestre carpinteiro, o cara era fera. Morreu. Faz 2 semanas. O que aconteceu? Parou de bater o coração. Pronto. Sabe o que acontece no dia da morte? Acabou. Não importa se Jesus vir daqui a 1 ano, 10 anos, 100 anos. Não importa. Acabou. Só chance. Você teve um susto, Márcio. O umbigo de um susto. Você foi internado, umbigo no susto. Se o Márcio tivesse ido, era aquela chance. Ele ia ser julgado até na vida dele por aquilo. Por até aquele ponto. Acabou. Então, o que eu quero falar para você é o seguinte, se você atravessar a rua, Deus livre nós disso acontecer, se eu for atravessar a rua e morrer, acabou. Está decretado o meu fim. Eu vou ser salvo ou não. E não tem como mudar mais. Então, por isso que eu estou passando para você, é o seguinte, nós somos frágeis. Que o Senhor faça que a gente viva, que nem a Carmen quer, né, Carmen? Até 120 anos de idade, né? A Carmen quer viver até os 120 anos de idade. Que o Senhor faça você viver que nem a Carmen lá até os 120, eu também quero, Carmen. Né? Eu quero ver se eu faço a dieta nesse 2025. Estou botando a ficha na dieta. Mas sou eu, né? Não é 2025. Quer emagrecer? Não tem jeito. Né? Não tem como, né? Então, lembra, a gente tem que estar abastecido na presença do Pai, crendo que o Senhor, Deus, está nos conduzindo, dá para Ele a primazia da nossa vida, deixar Ele conduzir nossas vidas, procurar consertar as coisas que estão erradas em você, não no outro. O que eu fiz para chegar desse jeito? Nada. Mentira. Às vezes a pessoa é uma mala sem alça, que fez o outro tomar atitude, a outra tomar atitude ruim, e aí a culpa é tudo do outro. Não é bem assim. Você vai dar no cara, você vai dar paulada, você dá paulada na cabeça, eu vou lá, bato no Vitor. Bato no Vitor. A hora que o Vitor explode, fala, rebelde, ó. Acontece muito aqui, no meio evangélico. Acontece demais.
Abusa, 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 a pessoa explode. Aí eu, pare. Entendeu? Eu estou falando assim, volta para você, sobre aquilo que você pode fazer. Ou seja, olha para dentro de você, coloca Cristo na sua vida, tenha zelo por isso, dá a direção para Ele, entendeu? Muda as coisas que precisa mudar, faz uma listinha, traça, entendeu? Seus planos, que Deus vai honrar a sua vida. Coloca o Senhor em primeiro lugar. Mateus 6,33, buscai primeiro o caminho de Deus, sua justiça e tal, e todas as coisas vão ser acrescentadas, porque eu bem sei que você precisa dessas coisas. Todas aquelas coisas do homem, eu preciso melhorar minha vida, preciso trocar a bicicleta, trocar a moto, trocar o carro, melhorar de casa, comprar roupa. O Senhor sabe que você precisa disso, não é pecado isso. Não é pecado. Mas Ele fala, põe a prioridade em mim. Em mim. Né? Então vamos lá, em 2025, ano novo, só que você novo, tá bom? Combinou? Deus abençoe, irmãos. Aleluia. Quando Jesus foi fazer a multiplicação dos pães, Ele falou uma coisa para os discípulos, eu acho que eles não... Dai-lhes vós mesmos de comer. Estão olhando para mim. Mas eles não tinham esse nível, essa maturidade, essa fé, esse dom. O que eles fizeram? Voltaram para Jesus. Nós só temos um menino aí que tem 5 pães e 2 peixes, olharam para o natural. Aí Jesus falou, faz ele sentar. Mas Jesus falou uma coisa para mim, no meu modo de entender, que era um alvo, um nível. É para você fazer a multiplicação do pão, não eu. Quando chegou nesse barco que ele está falando, Jesus falou, vocês são tímidos. Ou seja, por que vocês estão me chamando? Não é para me chamar. Ou seja, alcance uma fé, uma maturidade, uma unção, um crescimento espiritual, uma comunhão com Deus tamanha, que você vai fazer algo. Você vai repreender o mar. Quem abriu o mar? Moisés. Quem abriu o Jordão? Josué. Eliseu fez multiplicação de pães. Então é um nível, mas nível de comunhão com Deus, de caminhar. Uma criancinha chega lá, entre aspas, vai afundar o navio, bateu o casco numa rocha. Todo mundo subiu no convés do navio, pegou o salva-vidas, e as criancinhas brincando no colchão de dadinho. Porque não sabe, criança não sabe as coisas, não tem experiência. Então nós temos que chegar ao ponto de falar, eu tenho fé. Se tiver fé, você vai falar para esse monte, vai daqui para lá. Então eu creio que o Senhor quer nos levar a esse nível de experiência com Ele, de fazer algo. Eu queria que o Beto terminasse esse culto fazendo uma oração nessa direção, Beto, para que Deus nos leve. Senhor Pai, eu te agradeço por todas as bênçãos que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, Senhor. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja na direção de todas as coisas, Senhor. Eu quero parar, Senhor, de navegar com as minhas forças, com o meu entendimento, na direção que eu escolhi, achando que é melhor para mim, mas eu quero que o Senhor me oriente, Senhor, para que o Senhor desvie o barco quando for necessário, Senhor. Que o Senhor nos proteja, Senhor, nos acalme nosso coração, Senhor. Fala conosco e nos conduz, Pai, nas suas águas calmas, Pai. Nós sabemos que Tu és maravilhoso, Senhor, e que o Senhor nos ama, Senhor, de uma forma que nós não entendemos. Por isso nós te pedimos, Senhor, que sabedoria infinita
capacidade infinita, Senhor, venha conduzir nossas vidas, Pai. Venha nos levar, Pai, naquele lugar de tranquilidade e refrigério que o Senhor tem para nós. Nós sabemos que nós precisamos crescer e aprender, Senhor. Sabemos também que vamos passar por momentos difíceis, Senhor, mas esteja conosco, Senhor, nos livrando, Pai, do mal, nos livrando das coisas, Pai, que não vão fazer que nós alcancemos nosso objetivo. Eu também te peço, Senhor, em nome do seu Filho Jesus, Senhor, que o Senhor acompanhe a todos aqui, Senhor. Acompanhe eles em segurança, Senhor, a todos aqui presentes, Senhor. Que o Senhor conduza, Pai, nessa semana, no trabalho, em todas as coisas que eles fizerem, Senhor. E que o Senhor inicie, Pai, uma mudança no coração de cada um de nós, Senhor. Que o Senhor encontre, sinceramente, eu desejo isso, Pai, que esses corações estejam abertos a Ti, Senhor. E que eles estejam aqui para aceitar, Pai, a Sua direção e a Sua vontade. Nos conduza, nos proteja essa semana, Pai, em nome do Seu Filho Jesus. Amém.